Vamos agora treinar com assertivas Sebrasp. Bora lá. Questão 37. Agora é uma atrás da outra, tá? Certo ou errado. Tudo misturado, conjunções subordinativas. Dá 37 a 53. Então vamos lá. A expressão ainda que poderia ser substituída por embora sem alteração dos sentidos e da correção gramatical. Posso trocar o ainda que por embora? Sim, ambas são concessivas. O item está certo. Presta atenção que ao longo dessas assertivas eu vou te dar alguns recados do CESP, que o CESP mandou te dar. Ó, a 37 está certa porque trocou uma concessiva por outra concessiva. Se trocasse uma concessiva por uma adversativa, estaria errada. Vou repetir, isso tá caindo geral. Tá certa porque é uma concessiva e outra concessiva. Se fosse uma concessiva e uma adversativa, tipo, como foi agora na prova do TCE Rio, ainda que e contudo, sei lá, outra adversativa, se fosse um ainda que, concessiva, e uma adversativa, estaria errado porque você aprendeu isso comigo. Estaria errado porque quando eu troco uma concessiva por uma adversativa, eu tenho que mexer na estrutura da frase. Eu tenho que mudar a posição e tenho que mudar o verbo. Como a banca não falou nada, então vou repetir. Quando ela te colocar na parede, te perguntar, posso trocar a concessiva pela concessiva? Pode. Posso trocar a concessiva pela adversativa? Não pode. A não ser que ela diga, posso trocar a concessiva pela adversativa fazendo-se as devidas alterações na posição da conjunção, ou fazendo-se as devidas alterações no verbo, aí vai estar certo. Você está ligado nisso? Entendeu? Por isso que está certo. Porque trocou uma concessiva por outra concessiva. 38, ó, tô te mandando os recados. Caso você vá fazer CESP, a banca tem peculiaridades. E aí eu vou te mandando os recados aqui ao longo das questões. Questão 38. O conectivo embora introduz no período em que ocorre uma ideia de concessão. Precisa ir ao texto? Não. Certo. Não precisa nem ir ao texto. 39. O trecho, se são acidentais ou propositais, exprime uma condição sobre a ideia expressa na oração anterior. A banca quer saber se esse se é condicional. Bom, você já desconfia por causa do verbo no indicativo. Não que o verbo no indicativo não possa ser condicional, mas é que normalmente é condicional com o verbo no subjuntivo. Então, só em ver esse verbo, você já ficaria esperto. Será que isso aqui é hipótese? Entendeu? Entendeu a dica que eu te passei? Então, CESP faz de propósito. Traz um ser com um verbo no indicativo. Não que não possa ser condicional com o verbo no indicativo. Até pode. Existem frases com verbo no indicativo e o ser é condicional. Ah, se eu te pego. Ah, se eu te pego. Não tem esse negócio? Ah, se eu te pego. Ah. É condicional. E o verbo está no indicativo, se eu te pego. Mas não é comum. Fique ligado, isso é a cara do CESP. Se ela trouxer um se com um verbo no indicativo, vá lá ao texto para ver se ele é condicional mesmo. Quando você vai ao texto, você vê o seguinte, ó. Convinha que se averiguassem bem as causas das explosões. Se são acidentais ou propositais. Esse se manda seta para esse verbo. É como se eu dissesse, convinha que se averiguasse isso. Isso. Inicia uma oração que pode ser trocada por isso. Tá ligado? Só de você colocar essa seta para o verbo, isso te salva. Tá ligado ao verbo. Convinha que se averiguasse isso. Esse ser que inicia uma oração que pode ser trocada por isso, ele é conjunção integrante. A banca está dizendo que é condicional, o item está errado. Então, te mandei 2 recados do CESP aí, 2 recados. Anote os recados. Primeiro recado, o se condicional, ele pode vir com o verbo no subjuntivo e até no indicativo. Ah, se eu te pego, ah, se eu te pego. Porém, não é tão comum com o verbo no indicativo. Se a banca trouxer um se com o verbo no indicativo e perguntar se é condicional, isso é um motivo para você desconfiar, um motivo de desconfiança. Você vai ao texto, não deixe de colocar as setas. Esse se
ele estava completando o verbo que vinha lá na outra oração. E aí eu posso trocar por isso. Toda vez que eu troco por isso, esse se é conjunção integrante. Entendeu? Bora mais. Questão 40. Questão 40, a banca vem na mesma pegada. Ela diz assim, ó. Cuidado com essa 40. Cuidado. Ela diz assim, ó. A conjunção se introduz uma oração interpretada como a condição para tornar a LRF mais rigorosa. Então, de novo, a banca perguntando se o se é condicional. Tudo bem? Bora lá. Vou lá pro se da linha 21. Ela está perguntando, ó, se esse se, de que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa, se nem nas condições atuais esses responsáveis estão sendo capazes de cumpri-la? Aí a banca quer saber se esse se indica a condição para tornar a LRF mais rigorosa. Ou seja, ela quer saber se esse se é a condição para essa oração, tornar a lei mais rigorosa. Você entendeu a questão? Primeira coisa que tem que entender é traduzir o enunciado do CESP. A banca quer saber se esse se introduz uma oração interpretada como a condição. Então, primeiro você tem que ver se esse se é condicional. E segundo, você tem de ver se ele é condição para essa oração de tornar a LRF mais rigorosa. Então, vamos ao texto, vamos ver se ele é condicional. De que adiantaria, então, tornar a LRF mais rigorosa, se nem nas condições atuais, esses responsáveis, se nem os responsáveis estão sendo capazes de cumpri-la? Esse se está ligado, está iniciando essa oração que diz: eles, os responsáveis, nem eles estão sendo capazes. Agora eu quero... Por que você sublinhou o verbo? Eu quero que você pense. Esse verbo traz ideia de hipótese? Esse se é igual a caso? Caso eles estejam sendo? Não. Então é só olhar para o verbo para você ver que esse verbo, que está no indicativo, estão sendo, não traz ideia de hipótese. Isso não é hipótese. Isso é causa. Esse se é igual a já que. Já que nem nas condições atuais esses responsáveis estão sendo capazes de cumpri-la. Esse se é igual a já que, esse se é igual a porque. E a dica é olhar para esse verbo. Ele não traz ideia de hipótese, ele traz ideia de fato. E o se, você aprendeu lá na teoria, ele só é condicional quando ele está ligado a uma hipótese. Só que isso não é hipótese, isso é um fato. Porque nas condições atuais eles não estão sendo capazes. Isso é um fato. É diferente de hipótese. Entendeu o que há por trás da questão? A banca está querendo saber se ele é a condição. Não, ele não é a condição. Ele é um fato. Ele é a causa. O item está errado. Entendeu? Não é comparação, eu estou aproveitando aqui as dúvidas do chat, ele não é comparação. Por que ele não é comparação? Porque ele não está comparando nada. Veja, eu sei que é difícil, você está estudando hoje comigo as relações semânticas, isso é difícil demais. No início é difícil demais. Dri, esse se é o quê? Esse se, para eu classificar o se, toda vez que a banca me perguntar se o se é condicional, se o se, eu vou olhar para a oração que vem depois dele. Foi isso que você aprendeu. Na hora de classificar a conjunção, você olha para a oração que vem depois. E aí, para eu saber se esse se é hipotético, é condicional, eu tenho que olhar para essa oração. Quando eu olho para essa oração, eu vejo que isso não é uma condição para que outra oração ocorra. Isso é um fato. Ele está dizendo que nas condições atuais, esses responsáveis não estão sendo capazes de cumpri-la. Esse nem nas condições atuais eles estão sendo capazes de cumpri-la. Então, veja, de que adiantaria, já que eles não estão sendo capazes de cumpri-la? Esse se é igual a já que. Mas o que vai te ajudar na hora da prova, porque eu vou te dizer, cara, na hora da prova, isso destrói o candidato. Na hora de... Então, vou repetir.
Toda vez que a banca pegar um se e perguntar se é condicional, você tem de olhar para a oração que vem depois dele. E você vai perguntar se essa oração é uma hipótese. Ela é uma hipótese? Não, ela é um fato. Ele está dizendo, e o verbo te ajudou. Você viu o verbo? O verbo não está no subjuntivo. Ele não está com valor semântico de hipótese. Por isso, o item está errado. Bora mais. Questão 41. Questão 41, a gente está aqui trabalhando as piores questões do CESP, que são as questões de conjunção. Tudo bem? As questões de conjunções subordinativas. E a gente acabou de ver uma em que o se... você resolveu 2 questões, vá memorizando, porque isso é o estilo CESP de ser. Você resolveu uma questão em que o se... A banca perguntava se o se era condicional, mas o se era integrante. Poderia ser trocado por isto. Você resolveu uma questão em que o se, ele não era condicional porque ele era causal, ele era igual a já que. Isso é a cara do CESP, tá bom? Agora a gente vai resolver questão do como. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra como fosse substituída por conforme. Então, para eu saber se o como pode ser trocado por conforme, eu não vou ficar fazendo que nem o outro lá. Vou trocar para ver se fica bom. Às vezes dá certo esse macete de trocar para ver se fica bom, mas às vezes não dá. Você tem de ver se o que há no texto é uma ideia de conformidade. É isso que a banca quer. Ela quer saber se esse como pode ser trocado por conforme. Em outras palavras, você tem de ver se isso aqui é conformidade. Adriana, o que é conformidade? Conformidade é você realizar uma ação de acordo com as diretrizes de outra. Então, é seguindo as diretrizes de outra, é mais ou menos assim, sabe? A ideia de conformidade é mais ou menos essa. Realizar uma ação de acordo com outra, seguindo outra. E aí ele diz, se observarmos bem, essas ondas longas da história tornaram-se cada vez mais curtas, como as chamava Brodel. Então, peraí, essas ondas longas da história, como as chamava, de acordo, em conformidade com o que ele chamava assim, ondas longas. Então, ele está seguindo as diretrizes de alguém. Você entendeu por que a banca fez essa questão? Ela pegou um como e quer saber se pode trocar por conforme. Você olha para o texto e fala, realmente, ele está realizando uma ação, falando algo em conformidade com Brodel. Brodel falava desse jeito, então eu estou falando desse jeito. De acordo com o que ele falava, em conformidade com o que ele falava. Item certo. O como é igual a conforme quando ele trouxer ideia de conformidade. Realizar uma ação em conformidade com outra. Bora mais, questão 42. A banca pergunta, no período em que se inserem os trechos para absolver o presente e para louvar os bons tempos antigos, exprimem finalidades. Então, vou lá. Para absolver o presente e para louvar os bons tempos antigos. Toda vez que me perguntarem se o para traz ideia de finalidade, o que eu faço? Eu tenho de ir ao texto, porque você já fez questão em que o para não traz ideia de finalidade. Às vezes o para inicia complemento nominal. Às vezes o para traz ideia de direção, vou para o curso. Então tem que ir ao texto. Quando eu vou ao texto, não tenho nenhuma intenção de difamar ou condenar para absolver, a fim de absolver. Esse para é igual a fim de. Vamos embora para o outro, nem de deplorar para louvar, nem de deplorar a fim de louvar. Nos dois casos, eu posso trocar o para por a fim de. Toda vez que eu puder trocar o para pelo a fim de, é a ideia de finalidade, item certo. Outra coisa que você está vendo nessa questão do CESP é que a banca está colocando preposição e não conjunção. Fique ligado. É muito comum isso nas provas da banca. Ela não pega só conjunção e pergunta se a conjunção é final. Ela pega também a preposição e pergunta o valor semântico da preposição. E foi o que você estudou comigo, lembra? Tanto a conjunção quanto a preposição trazem valores semânticos. Nesse caso aí, você vai dizer assim para o CESP, CESP, tá certa, porque esse para é preposição com valor semântico de finalidade, e nos dois casos eu posso trocar o para por a fim de. Por isso o item tá certo. Preposição com valor semântico de finalidade.
Bora mais, questão 43. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra como, ó, de novo o CESP querendo trocar o como por... Ah, não, essa eu já fiz. Ó, essa tá linda, a gente já fez, é só pra fixar. Tá bom? Só para fixar, a gente já fez esse como. A banca quer trocar por conforme, como aí chamava Brodel, conforme, em conformidade com o que ele chamava certo. Questão, era só para você ver se você sabia mesmo. 44. O trecho, tanto uma oposição absoluta como uma incompreensão radical exprime uma relação de proporcionalidade entre uma oposição absoluta e uma incompreensão radical. Outra coisa que cai geral nas provas do CESP, o tanto como aditivo, que parece comparativo, mas é aditivo nesse caso. Olha aqui, tá errado. E você vai dizer, tá errado pelo seguinte, porque esse tanto como somam, tanto como é igual a E. É como se ele dissesse, entre esses dois tipos não há isso e isso. Então, é só ir ao texto. Parece comparação, não é? Mas ele não está comparando uma coisa com a outra, ele está somando. É como se eu dissesse, não há nem isso, nem aquilo. Não há as duas coisas. Esse tanto como é igual a E. A banca pergunta se traz uma ideia de proporção. Não, traz uma ideia de adição. Bora mais, questão 45. Aqui, a banca vem. A banca pergunta. Ela pergunta se, entre as orações do período, a repressão era tamanha que... Nem a notícia da proibição pode ser divulgada. Tamanha que, esse que, antecedido de tão, tanto, tamanho, você já conhece isso. A banca pergunta se é proporcionalidade, não é nada, não é nada. Traz ideia de consequência, tanto que, tamanha que, item errado. Bora mais. Questão 46. Aqui a banca pergunta, a substituição do trecho, se for considerado por quando considerado, preservaria a coerência e a correção gramatical do texto. A banca quer trocar o se da linha 12 pelo quando. Quando eu vou ao texto, eu vejo que esse se que está iniciando a hipótese é condicional. Isso você já está treinado, né? Ó, olhei para esse C, vi que o que vem depois dele é hipótese, então ele é condicional. Tudo bem? Tá, aí a banca quer saber se a substituição disso por isso preservaria a coerência e a correção. Tá trocando o quando, o se pelo quando, que é temporal. Tá, Adriana, o quando é temporal, não é? É, mas o quando, isso está caindo geral no CESP, o quando, ele pode trazer ideia de condição. Quando ele traz ideia de tempo, mas um tempo hipotético, ele também traz ideia de condição. A banca não perguntou do sentido. Mas se ela perguntasse do sentido, nesse caso aí o sentido também não mudaria. Vou repetir. Tô falando um monte de coisa para você. Então vou repetir. Ó, esse se é condicional. A banca tá trocando pelo quando. Ela tá perguntando se essa troca preservaria a coerência e a correção. Quando ela pergunta preservaria a coerência, ela tá perguntando se preservaria a lógica. Sim, a frase continuaria lógica. Quando ela pergunta se preservaria a correção, ela está falando de correção gramatical, certo ou errado? Sim, preservaria. Nesse caso, preservaria tudo, item certo. E ainda fui além nessa questão agora para você. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o quando, nas provas do CESP, ela começa a explorar a banca, e não é viagem dela não, porque isso está nas gramáticas, o quando ele vem com o verbo no subjuntivo, quando for considerado, ele também pode trazer ideia de condição. Ele traz ideia de tempo e de condição, entendeu? Se a banca tivesse perguntado sobre o sentido também não mudaria. Porque esse quando está trazendo aí, nesse contexto, as duas ideias. Tudo bem?
mas ela não perguntou porque ela não queria briga. Questão 47, CESP, a banca pergunta se no trecho nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista, existe uma relação de oposição entre as orações que compõem o período. Hoje você vai ter que entrar na minha. Você vai ter que começar a resolver essas questões rapidamente, sem ficar pensando muito. Esse é o raciocínio que eu quero trazer hoje para você ao longo dos próximos vídeos. Uma questão como essa, você não pode pensar muito. Quando a banca perguntar de relações semânticas, não é para ir ao texto. Aqui nem precisa, é só olhar as conjunções. Quando você olha as conjunções, é só olhar para elas. Você pergunta, alguma delas traz relação de oposição? Você sentiu cheiro de oposição aqui? Não. Olhei para o nem é aditivo. Olhei para o como é comparativo. Então, numa questão como essa, você não viaja. A banca pergunta se é oposição? Não. Olhei para... Não é interpretação de textos. É questão de conjunções. É só olhar para as conjunções. Item errado. Aí, você vai dizer assim para o CESP. CESP, não é relação de oposição. É relação de comparação. Por quê? Porque eu tenho uma oração e outra oração. A banca queria a relação entre essas orações. Então, ela quer que eu classifique o como. Você entendeu? Ela quer que você classifique o como. Quando eu olho para esse período, nem ela própria contava consigo. Como o galo crê na sua crista. Ou seja, da mesma forma que ela não contava consigo, o galo crê na sua crista. Então, ele está comparando duas situações. É o como que vai resolver tua vida na questão. A banca pergunta se é oposição. Não é. É comparação de duas situações. Você entendeu que tipo de questão é isso? E vou repetir, isso tem sido a tendência das provas modernas. A banca pergunta qual é a relação entre os trechos e o outro lá vai achar que é questão de interpretação. Você não, você vai falar relação entre os períodos, achei a conjunção, esse como matou a questão. É o como que resolve a questão. Entendeu? Questão 48, PRF. A banca pergunta, com o emprego da expressão assim como, estabelece-se uma relação de comparação entre as ideias expressas no período. A banca quer saber se há uma ideia de comparação no período. Tá, você já viu isso comigo. Lembra o assim como? O assim como é o como. As bancas adoram um como, assim como. O que ele está fazendo? Leia. Esse assim como está ligando isso a isso. Está ligando isso a isso, dizendo o seguinte, do mesmo modo que os processos de produção que nos cercam movimentam relações, a organização do trabalho se alterou bastante entre diferentes sociedades e momentos da história. Do mesmo modo que aconteceu isso. Do mesmo modo que os processos de produção dos objetos movimentam relações diversas, a organização do trabalho alterou-se, vem se alterando entre diferentes sociedades. Esse assim como é igual a do mesmo modo que. Toda vez que o assim como tiver o sentido de do mesmo modo que, ele é comparativo, o item está certo. Tudo bem? Adriana, por que não é aditivo? Vou te dizer uma coisa. Primeiro, o assim como, ele é comparativo na gramática tradicional. Ele pode ser aditivo? Pode. Ele pode ser aditivo se ele estiver ali, dentro de um sintagma, por exemplo, unindo termos. Por exemplo, quer ver? Olha o assim como aditivo, que não tem nada a ver com isso. Se eu digo assim, quer ver? João, assim como José, chegaram. Olha o assim como. João e José. Eu posso até dizer que João e José chegaram. O assim como aditivo, ele vai unir sintagmas e expressões ali. Quando ele é aditivo, que não é o caso, você vai ver ali sintagmas e expressões uma ao lado da outra e com valor claramente aditivo. Nesse caso, ele estava unindo orações.
orações. Ó, é como se eu dissesse, do mesmo modo que os processos foram fazendo isso, a organização do trabalho fez isso. Troque o assim como por do mesmo modo que isso te salva. Porque o outro lá vai achar que é adição. Mas você tá vendo que é uma ideia de do mesmo modo que aconteceu isso, acontece isso. Tá ligando orações, tá ligando processos e não termos numa adição. Então, fique ligado. Houve gente até tentando anular essa questão. Não cabe nenhuma anulação, porque o assim como, originalmente ele é comparativo. Ele pode ser aditivo em contextos muito específicos. E vou te dizer mais. Quando ele é aditivo, ele também pode ser comparativo. Isso é papo que não tem mais fundo, não tem fim. Então não vamos entrar nessa discussão. O que você precisa entender para fazer prova é, assim como normalmente é comparativo. Vai ser aditivo quando ele estiver ali, termo ao lado de termo, somando, igual a E. E mesmo assim, dá para entrar com recurso, porque até nessas situações ele pode ser considerado comparativo. Então, assim como é mais comparativo do que aditivo na vida. Tá bom? Resumir bem? Anote isso daqui, que isso tá na moda. Questão 49. Adriana, conjunção é buraco sem fundo. Você tem que estudar sempre. Questão 49. A locução em razão de expressa uma ideia de causa. Ó, você tá vendo? A banca pegou uma locução prepositiva, que termina em preposição. Locução prepositiva termina em preposição. Você já viu isso? E ela quer saber se expressa ideia de causa. Em razão de atividades, por causa de atividades. Traz ideia de causa? Sim, esse em razão de é igual a por causa de. Coisa linda. Traz, sim, ideia de causa. Item. Certo. Bora mais, você está resolvendo uma bateria de questões de conjunções subordinativas. Dri, o que eu vou fazer depois disso? Resolver uma bateria de questões de coesão e coerência e causa e consequência, para você ficar fera nos conectores. Questão 50. Questão 50, a banca pergunta. A substituição da locução já que por pois manteria a coerência e a correção gramatical do texto? Tá vendo esse já que? A banca quer saber se a gente pode trocar o já que por pois. Quer saber de uma coisa? Sempre. Item certo. Já que, presta atenção que eu vou te dar um macete. Ó, já que, visto que, porque, pois, quando estiver no início da oração. Essas conjunções sempre poderão se substituir, porque elas estão na mesma lista. Elas tanto podem ser causais, quanto podem ser explicativas. Mas na hora em que a banca perguntar se você pode trocar uma pela outra, vai estar sempre certo. O outro lá vai perder um tempo danado. Ele vai lá para o texto para trocar, para ver se é causal ou explicativa. Não precisa. Elas, não importa se é causal ou explicativa, elas são sinônimas, sempre. Se a banca perguntar se é causa ou se é explicação, aí você vai ter de ir ao texto. Mas se ela não perguntar, você nem precisa ir ao texto, entendeu? Você já viu que já que é igual a visto que é igual a por que é igual a pois. São conjunções que pertencem à mesma lista. Podem ser causais ou explicativas. Toda vez que a banca perguntar se pode trocar um já que por pois, não importa se é causal ou explicativa. O item vai estar certo. E não perca tempo na prova indo lá para ver se é causal ou explicativa, porque a banca não perguntou isso. Entendeu? E eu vejo muita gente perder tempo com isso desnecessariamente. Aí, nesse texto, aproveite para ver se é causal ou explicativa. Só porque eu toquei nesse assunto. E aí, a causal explicativa, esse já aqui, e esse pois. Vamos ver? A leitura de um texto requer conhecimento de seu propósito pelos alunos, já que fluência também tem a ver com a intenção de leitura. Na verdade, esse já que é explicativo, porque ele está explicando o que ele disse antes, né? Ele afirma, a leitura de um texto requer conhecimento, e depois ele explica. Então, está trocando um já que por um pois explicativo, mas não precisa perder tempo na prova fazendo isso, porque elas sempre irão se substituir. Bora, tá chegando ao final. Questão 51. A banca pergunta: a substituição da conjunção porque por de modo que
Fique ligado agora que eu já te ensinei esse negócio. O que a banca está perguntando? Ela está perguntando se trocar o porquê por de modo que preservaria os sentidos originais do texto. Você nem precisa ir ao texto para ver que isso está errado. Por quê? O porquê está na lista das causais. E o de modo que, de sorte que, de forma que você acabou de ver comigo, é consecutiva. O cara que não decora tá ferrado, porque se decorar é obrigatório. Você tem que decorar essas listas. Você decorou que o porquê é igual a já que, visto que, uma vez que, pois. E o de modo que, de sorte que, de forma que, são consecutivas. O que a banca tá fazendo na questão 51? Ela tá trocando a causa pela consequência. Pode não. Causa é causa, consequência é consequência. Elas vêm sempre juntas, mas cada uma na sua. Eu só posso trocar uma causal por outra causal. E eu só posso trocar uma consecutiva por outra consecutiva. Eu não posso trocar uma causal por uma consecutiva. Não preservaria os sentidos. O item está errado. A 52... Isso aqui acho que a gente já fez. A repressão era tamanha que, esse que, antecedido de tão, tamanha, não é proporcionalidade à consequência, item errado. E a 53, saideira, a banca pergunta, a oração introduzida pela conjunção que expressa a ideia de consequência em relação à oração anterior, a qual se subordina. A banca quer saber se esse que é consecutivo. Vou lá para o texto, leio a partir daqui. Lidamos com tantas combinações que, fui ao texto, vi que esse que está antecedido de tantas que, tão que, tanto que. Conheço esse que. Esse que é conjunção consecutiva. Está iniciando a consequência. A dica foi ir ao texto ver esse tantas. Coisa linda. Item certo. Tudo bem? Próximo vídeo, a gente vai subir de nível. Agora, a gente vai fazer as piores questões de coesão e coerência, causa e consequência, para depois a gente voltar com o CESP. Lembrando que eu sempre gosto de trabalhar as assertivas CESP no final. Depois que você perdeu a sanidade. Por quê? Porque aí você começa a achar CESP fácil, depois de tudo que você passou na vida. Não é mesmo? Quem disse que CESP é difícil, né? Bora lá! Próximo vídeo, vamos tratar de coesão e coerência, causa e consequência. Vai!